Você já se perguntou qual é a verdadeira identidade da serpente do jardim? Seria ela o chifrudo, possuindo o corpo de um pobre animal, como a Bíblia cristã conta? Ou seria algo totalmente diferente? Se você quer descobrir, assista a este vídeo até o final. A história da serpente no Jardim do Éden, narrada em Gênesis 3, é uma das passagens mais intrigantes da Torá. A interpretação comum no cristianismo é que a serpente é Satanás, uma entidade maligna e rebelde contra Deus. No entanto, a visão judaica sobre a identidade da serpente é muito diferente e mais complexa. No texto hebraico original, a palavra usada para serpente é Nahash. Este termo pode significar tanto um animal literal quanto algo mais simbólico. O Nahash é descrito como mais astuto que todos os animais do campo, Gênesis 3:1, indicando que possuía inteligência e fala. Essa característica levanta questões. A serpente era um animal literal, um ser espiritual ou uma metáfora para algo maior? A Torá nos mostra que a serpente possuía características que a diferenciavam dos outros animais. Existem algumas características muito únicas e marcantes sobre a serpente. Primeiro, ela podia falar. Que interessante. A Torá diz que ela não só podia pensar, mas de todos os animais do campo, ela era a mais inteligente. Ela também podia andar, certo? Então, andar, falar, altamente inteligente e apreciava boa comida. Você já percebeu com quem esse animal se parece? Isso mesmo, se parece com nós humanos. Se voltarmos um pouco na narrativa, no capítulo 2 de Gênesis, Deus apresenta os animais a Adão, que os nomeia e percebe que nenhum deles era adequado como parceiro. O Midrash ensina que a serpente, justamente por ser o mais inteligente dos seres do jardim e a mais próxima do ser humano, acreditava que poderia ser essa parceira, e ao ser rejeitada, decidiu interferir na relação entre Adão e Eva. A serpente não era Satanás, mas sim um ser que desejava se elevar acima de sua natureza animal e ser mais humano. Após convencer Eva a comer do fruto proibido, a serpente é amaldiçoada por Deus. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Mas será que isso é realmente uma maldição? Essa punição, longe de ser um castigo terrível, na verdade coloca a serpente numa posição em que nunca mais precisará depender de Deus. Afinal, ela terá comida, o pó, em abundância. A tradição judaica explica que isso simboliza um afastamento completo da espiritualidade. Diferente dos seres humanos, que sempre terão que lutar e buscar a Deus para sobreviver. A serpente foi afastada da necessidade de depender de Deus. Ela tem tudo o que precisa, mas nunca mais terá uma relação próxima com Deus. E isso levanta uma comparação interessante com o Egito. O Egito, ao longo da Torá, é frequentemente retratado como um símbolo de autossuficiência e arrogância. Diferente da terra de Israel, que depende das chuvas para sobreviver, e portanto exige que seu povo clame a Deus constantemente, o Egito não precisa de chuva porque tem o rio Nilo, uma fonte constante de água. Assim como a serpente, o Egito tem tudo ao seu alcance e por isso não sente necessidade de se voltar para Deus. Isso explica porque a Torá constantemente alerta os israelitas a não imitarem os caminhos do Egito. A serpente representa o desejo desenfreado e a tendência humana de seguir apenas os instintos, sem considerar a moralidade ou a vontade divina. Isso se alinha com a ideia do Yetzer Hará, a má inclinação na tradição judaica. A força dentro do ser humano que o leva a cometer erros, mas que ao ser controlada, pode ser direcionada para o bem. Após entendermos quem era a serpente, surge a pergunta: onde entra Satanás nisso tudo? Para responder a essa questão, precisamos entender como o judaísmo e o cristianismo enxergam essa figura de maneiras completamente diferentes. No judaísmo, Satanás, ou Hassatã como em hebraico, não é um ser maligno, rebelde e oposto a Deus. A palavra Satã significa adversário ou opositor.
E, em textos como Jó 1:6-7, ele aparece como um anjo cuja função é testar e desafiar os humanos para que cresçam espiritualmente. E veio um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, e também veio Satanás entre eles. E disse o Senhor a Satanás: De onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Satanás, no judaísmo, é um servo de Deus, um tipo de promotor celestial que apresenta acusações contra os humanos, mas que não age independentemente ou contra a vontade divina. Ele não é um inimigo de Deus, mas sim uma ferramenta utilizada pelo Criador para testar a fé e a obediência dos seres humanos. No cristianismo, especialmente a partir da teologia do Novo Testamento, Satanás se torna um ser maligno, um anjo caído que se rebelou contra Deus e agora luta contra ele. Essa visão tem influência do dualismo persa e de tradições apocalípticas posteriores. O Novo Testamento apresenta Satanás como um ser que tenta Jesus no deserto em Mateus 4, e como o príncipe deste mundo em João 12:31. Mas é em Apocalipse que Satanás é referenciado como sendo a serpente do Éden. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Essa visão cria uma dicotomia entre Deus e Satanás que não existe no judaísmo. Para os cristãos, Satanás se tornou o principal inimigo da humanidade e do próprio Deus, algo que não tem fundamento na Torá. O judaísmo rejeita o dualismo que coloca Deus e Satanás como forças opostas. Deus é um e único, como em Deuteronômio 6:4, e tudo que existe, tanto o bem quanto o mal, vem dele. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Isso significa que tudo, incluindo os desafios e dificuldades, fazem parte do plano divino. Deus não apenas permite os testes, mas ele os cria para um propósito maior. Essa visão contrasta fortemente com a ideia cristã de que o mal é uma força separada de Deus. No judaísmo, o mal é uma ferramenta que Deus usa para testar e purificar os seres humanos. Se Satanás não é um ser rebelde e maligno, qual é o verdadeiro inimigo do ser humano? Segundo o judaísmo, o verdadeiro desafio vem de dentro. É o Yetzer Hará, a má inclinação que leva ao pecado. Mas essa inclinação não é inerentemente má. Ela pode ser domada e usada para o bem. A tradição judaica ensina que sem o Yetzer Hará, ninguém trabalharia, casaria ou construiria. O objetivo da vida é encontrar um equilíbrio, usando essa força para crescer e melhorar. Esse conceito reforça a responsabilidade individual. O mal não pode ser atribuído a um ser demoníaco externo, mas sim à escolha de cada pessoa. A diferença entre judaísmo e cristianismo na visão de Satanás é profunda e impacta a forma como cada tradição interpreta o livre-arbítrio, o propósito da vida e a relação do ser humano com Deus. Enquanto o cristianismo vê Satanás como o inimigo divino, o judaísmo o enxerga como parte do plano de Deus para testar e fortalecer as pessoas. Essa compreensão resgata a essência da Torá. Deus é um e tudo no mundo, até mesmo os desafios, vêm dele para nosso crescimento espiritual. Ouve, ó Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é o. E amarás o Eterno teu Deus, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todos os teus recursos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo, curta e compartilhe com outras pessoas que querem conhecer a verdadeira história por trás dessas figuras. Nos vemos no próximo episódio.